É isso daí, quem está no Cidade Alerta agora segue com o Jornal da Cidade para continuar muito bem informado. Valeu, Isis. Boa noite para você que está em casa e boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Vejam só, um vídeo registrado na BR-116 mostra uma moto sendo fechada por um caminhão caçamba. O condutor dessa moto chega a cair logo após a fechada. Moradores da região dizem que por lá esse tipo de cena é comum, mas além de perigosa, essa é uma atitude que pode gerar sérias consequências para o condutor. O motorista da caçamba trafega pela esquerda e decide mudar de faixa. Ele encosta na moto e joga o condutor para fora da pista. Quem grava o vídeo se assusta com a manobra. O motociclista atravessa o acostamento e segue na areia, até perder o controle e cair. O motociclista não buscou socorro e deixou o local minutos depois. Nem ele, nem o condutor da caçamba foram encontrados para comentar o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a atitude dos dois e de quem presenciou a cena deveria ter sido bem diferente. Se o condutor do caminhão fez intencionalmente aquela ação, a gente está falando dele utilizar o seu veículo como um instrumento de crime, como uma ferramenta para ocasionar uma lesão ao motociclista, que de fato aconteceu. Agora, se não foi intencional, a gente pode estar falando de falta de atenção na condução do seu veículo, porque ele vai lentamente colocando o veículo dele para cima do motociclista, fazendo com que ele saia de pista e ocasionando um acidente. E aí, ao visualizar o acidente, ele não para e presta socorro, que podemos falar aqui em omissão de socorro. A infração do caminhoneiro é gravíssima. No caso, quando você fala ultrapassagem forçada, é uma tipificação de uma infração de trânsito, que o condutor que comete flagrado nessa situação está sujeito a multa, é uma infração gravíssima, multa com 7 pontos na sua carteira, com um agravante de que você passa por uma penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, podendo ficar até 1 ano sem poder conduzir veículos. Mas apesar do risco, não é difícil registrar ações assim. Tem muito relato de acidente, entendeu? É uma área muito perigosa para atravessar essa BR no final do dia, final do expediente, né? Quase todo dia. Hoje até animal, hoje amanheceu um morto aí. Todo dia aparece animal morto, de vez em quando tem acidente. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Quase 80% dos bairros de Fortaleza têm casos confirmados ou suspeitos de varíola dos macacos. Números da chikungunya no ano deixam autoridades em alerta. Já são 30 vítimas fatais no Ceará. Em passagem por Fortaleza, Simone Tebet recebe apoio de Tasso Gereissati e elogia a educação do Ceará. E ainda, as condições da BR-020 preocupam organizadores da Moto Romaria de Canindé, marcada para esse domingo. Esse é o nosso JC, que já está no ar. Quase 80% do território de Fortaleza já registrou casos suspeitos ou confirmados de varíola dos macacos. O dado é da Secretaria Municipal de Saúde, que fez um mapeamento por bairros. Fernando Benevides, boa noite para você. Onde é que está a maior concentração da doença aqui na cidade, hein, Fernando? Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, e a todos que nos acompanham. Os bairros com o maior número de confirmações são Aldeota, Centro e José Bonifácio. Cada um deles tem 4 casos confirmados. Bairros com 3 casos confirmados são eles o Cais do Porto, Carlito Pamplona, Genibaú, Janguruçu, Messejana, Pici e Vila União. Apenas 27 bairros de Fortaleza não têm casos confirmados nem mesmo suspeitos. 45 bairros da capital apresentam casos confirmados. Ao todo, são 81 habitantes de Fortaleza com diagnóstico para a varíola dos macacos. Outros 49 bairros têm casos em investigação. São, ao todo, 185 suspeitas. O boletim epidemiológico mais recente da Prefeitura contém dados coletados entre os dias 9, entre os últimos, dia 9 e a última terça-feira, dia 12. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando.
E a febre chikungunya tem sido mais letal. Só em 2022, cerca de 50 mil pessoas já foram infectadas pela doença no Ceará. 30 morreram. Até hoje, Dona Benedita precisa de muita ajuda para fazer atividades básicas em casa. Desde levantar de uma cadeira até mesmo ir ao banheiro. Eu me sinto de inchada, né? A junta tudo doendo as mãos. O anel não saiu do dedo mais, né? Gente, Maria, eu tô contigo. Aí eu fui pro médico. Ele olhou meus pés, aí chikungunya mesmo. Mas a Dona Benedita não é a única. Só em 2022, o Ceará já registrou mais de 49 mil casos de febre chikungunya. Destas, 30 pessoas vieram a óbito. Por isso que o cuidado é importante e tem que começar dentro da própria casa. O coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Ceará ressalta que alguns cuidados básicos podem fazer toda a diferença. Ele explica que o Ceará é o estado do país com maior incidência da doença, o que, de uma forma ou de outra, favorece o aparecimento de casos graves. O chikungunya, ele tem a capacidade de desregular uma coisa que você não tem correto. Por exemplo, se você tiver diabetes, se você tiver uma doença autoimune, se tiver doença reumática, se você tiver uma doença renal, uma doença... Aquela doença que você tem, quando você tem chikungunya, existem algumas pessoas que ela desregula aquilo. Então, por exemplo, o cara tem diabetes, pega chikungunya, ele vai complicar a diabetes dele, às vezes, semanas ou meses depois. A doença costuma ter baixa letalidade, mas é preciso muita cautela. O principal cuidado é tomado dentro da própria casa. Com a circulação de pessoas nas ruas por conta do relaxamento das medidas de segurança contra a pandemia da Covid-19, o vírus voltou a circular. O mosquito, ele continua no nosso ambiente, infelizmente com pandemia, política, a cada 2 anos se para muita coisa por causa das mudanças governamentais, acaba o mosquito não tem patrão e ele continua no nosso meio. O Núcleo de Medicina Tropical também desenvolve uma vacina contra a febre chikungunya. O público-alvo desta fase de teste são adolescentes entre 12 e 18 anos. Essas pessoas recebem a vacina e são acompanhadas durante 1 ano e meio. Essa vacina ela foi muito promissora nos adultos e nós vamos ver nessa faixa etária de adolescentes. Provavelmente em 1 ano e meio essa vacina vai estar disponível para a população. E como o Butantan é uma instituição pública, né, provavelmente de graça para toda a população. Vamos agora de futebol. Enquanto o time masculino do Ceará se prepara para enfrentar o São Paulo no domingo pela Série A, as meninas do Vozão vivem a expectativa da grande final da Série A2 do Brasileirão Feminino, também neste fim de semana. Assunto da coluna Camisa 8 de hoje, com Bruno Balacó. Precisamos falar de futebol feminino. Nesse fim de semana, além dos jogos de Ceará e Fortaleza pelo Brasileirão masculino, os olhares estarão voltados também para a finalíssima da Série A2 feminina entre Ceará e Atlético Paranaense. A decisão será neste sábado às 3 da tarde no estádio Presidente Vargas, o nosso PVzinho de açúcar. E vale, claro, toda a torcida para as meninas do Vozão, já que elas precisam reverter uma vantagem de 2-0 conquistada pelo time paranaense no jogo de ida em Curitiba. E se o título vier, vai ser histórico. Afinal, será a primeira conquista nacional do futebol feminino profissional do estado do Ceará. Mas a verdade é que as meninas do Vozão já entram em campo vitoriosas e com o objetivo principal alcançado, uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem, conquistada com todo o mérito em campo. Uma façanha que só reforça a força do futebol cearense feminino, que já figurou na Série A do Brasileirão por 4 temporadas com a equipe do Caucaia, entre 2013 e 2016. Agora é a vez do Ceará disputar o principal torneio de futebol feminino do país. Por isso, parabéns para as meninas do Vozão e, claro, toda a sorte do mundo na busca do título. É isso, meus amigos. Para todos, uma boa noite e até amanhã. Ainda hoje, como a motorromaria de Canindé pode ser afetada pela falta de estrutura da BR-020. E na volta do intervalo, a nova ferramenta que vai tornar as eleições 2022 as mais acessíveis da história. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, você continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito.
Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. A mais conectada da cidade. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br, você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. A alça de acesso à Avenida do Aeroporto, usada por quem está na Avenida Bernardo Manuel, sentido Montese, vai ser interditada a partir das 6 horas da manhã desta sexta-feira. Para você se situar melhor, a gente pediu para o Fernando Benevides ir até lá ao vivo e ele também vai nos dizer quantos dias será esse bloqueio, hein, Fernando? Olá, Alexandre. 7 dias será o tempo do bloqueio. Deixa então mostrar para vocês. Quem segue aqui, na Avenida Bernardo Manuel, passa por baixo do viaduto para pegar a alça, acessar a Avenida Carlos Gereissati em sentido o Montese. A partir de amanhã, 6 horas da manhã, não poderá fazer isso porque a alça vai estar bloqueada. O motivo é o início da construção de uma estrutura de sustentação para o ramal do VLT, um novo trecho do VLT com destino ao ramal do aeroporto. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, uma nova alça com 2 faixas já está sendo construída. Durante a interdição da via, os motoristas poderão fazer o desvio seguindo pela avenida, mas pegando, olha só, à direita aqui na alça, para em seguida acessar a Avenida Carlos Gereissati e depois que passar o aeroporto, mais à frente fazer o retorno e aí seguir a viagem em direção ao Montese. Segundo a CEINF, até a conclusão das obras haverá sinalização, agentes de trânsito para orientar as saídas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernando. E olha, as eleições deste ano serão as mais acessíveis da história. Várias medidas estão sendo adotadas ou reforçadas para garantir que todos os deficientes tenham direito a voto. Uma delas é a urna com tradução em libras, que vai ser usada pela primeira vez no país.
Alexandro está animado para votar nestas eleições. Ele é surdo e gostou de saber que desta vez vai ser mais fácil exercer a cidadania. Na hora da votação a gente tinha que lembrar do número e até mesmo lembrar do nome do candidato, então ficava mais difícil. Agora, como tem intérprete de Libras, melhorou bastante a nossa vida na hora da votação. Segundo o TRE, aqui no estado são 65.156 pessoas com deficiência. 11% desse total tem deficiência auditiva, mas esses números podem ser até maiores, porque nem todos informam ao Tribunal Regional Eleitoral. Todos os modelos terão uma janela com um intérprete de Libras informando o cargo em que o eleitor ou a eleitora deve votar. Nós também temos uma campanha de inscrição de mesários voluntários que são intérpretes de Libras e nós colocamos nos maiores locais de votação, não só de Fortaleza, mas de todo o estado. Outras medidas de acessibilidade também foram adotadas. Nós temos um fone de ouvido, não é novidade, para o eleitor com deficiência visual em todas as sessões eleitorais. Nós temos o teclado em braille, sintetizador de voz de forma mais clara. Temos um nome fonético, então os candidatos e as candidatas registradas, elas informaram o nome fonético para não ter nenhuma confusão na hora da pessoa com deficiência visual escutar o nome do seu candidato ou candidata. A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, esteve hoje em Fortaleza. Ao lado do senador tucano Tasso Gereissati, ela apresentou propostas e elogiou a educação do Ceará. Em visita ao Ceará, Simone Tebet concedeu entrevista coletiva no hotel onde estava hospedada. A candidata do MDB esteve acompanhada de lideranças do PSDB e de outros partidos aliados. Nós somos um partido diferente de todos os demais, porque nós somos um partido municipalista. Então, com base nisso, a nossa força vem do município. A gente tem que respeitar, obviamente, as decisões regionais. E venhamos e convenhamos, como disse, né? Eles sempre estiveram do outro lado. Eu sempre me insurgi contra essa ala do MDB, que é uma ala que sempre esteve com fisiologismo ao lado dos presidentes da República, no caso especificamente do ex-presidente Lula. Então, faz parte da política. Eu vou repetir aqui o que eu já disse umas 10 vezes. Eu só precisava da legenda. E agora está ao lado das pessoas certas, eu só preciso de um caixote e de um megafone. Eu considero a candidatura da Simone um marco. Um marco nessa trajetória histórica do nosso país. Nós estamos vindo de um processo de divisão do país. Ela é a única capaz de voltar a unir esse país. Em Fortaleza, a candidata do MDB participou de uma caminhada no centro da cidade. Além disso, Simone Tebet almoçou com empresários do Ceará. Dentre as propostas destacadas está o investimento que ela fará se eleita na educação. O Ceará é exemplo de educação para o Brasil, pelo menos em alguns setores. E a gente tem que parar com essa mania de falar assim, porque é de outro eu não vou falar que é bom. É bom, todos os governadores que passaram por aqui, inclusive Ciro Gomes, investiram em educação. A gente tem que parar com essa mania de que política social é de um governo ou de outro, é direito do cidadão. E quando dá certo, a gente tem que copiar. Em instantes, péssimas condições da BR-020 preocupam organizadores da Moto Romaria de Canindé. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia. Mas, se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente.
Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia. Mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. Você já pensou em um modelo de negócio, mas não tinha dinheiro para investir e acabou deixando para lá? Saiba que esse é o fim de muitas inovações. Mas o Sebrae não só seleciona essas ideias, como fomenta, fortalece e as impulsiona para que se tornem lucrativas. É o programa Startup CE. César teve uma ideia de negócio em 2019 e apostou nela. Nossa empresa é uma plataforma que ajuda as empresas a melhorar a qualidade do seu serviço e também fazer um marketing de boca a boca de uma forma digital. A empresa inovadora está entre as selecionadas pelo Sebrae. Agora, o empreendedor sonha em receber uma bolsa de incentivo. Para isso, precisa ser uma das 26 melhores ideias do programa Startup CE e ter este recurso. Estamos em fase aí onde nós queremos ser uma das 26 startups selecionadas para receber um aporte dentro desse projeto que vai nos ajudar no que a gente chama nessa etapa de a gente atravessar o abismo. Nesta edição do programa foram mais de 300 novos negócios avaliados pelo Sebrae. Desse total, 26 serão escolhidos para receber a bolsa de R$ 6.500. É o maior programa de startup que nós temos aqui no estado do Ceará. O principal objetivo é aumentar a quantidade de CNPJs de startups aqui no estado e isso também no Nordeste como um todo. O pontapé inicial é a ideia. Com isso, o outro ponto é o quanto é criativa, competitiva e inovadora. Desde 2018, o programa Startup CE vem contribuindo para o desenvolvimento desses novos negócios, sustentáveis e que possam crescer rapidamente. A principal ação do Sebrae é fomentar negócios para essas startups. A gente busca envolvê-las em mercados, apresentá-las, levá-las para outras regiões, outras feiras, ou seja, fazer com que essas startups possam gerar negócio. Os selecionados no programa recebem capacitação para fortalecer o negócio. O Startup CE, ele tem hoje 2 edições por ano. No próximo ano nós teremos aí novas edições, mas nós temos também ações para outras modalidades de startup, outros segmentos. Neste domingo será realizada a tradicional moto-romaria para Canindé. Os fiéis se prepararam para o evento, mas a situação da BR-020 preocupa os participantes. O asfalto da BR-020 está em péssimas condições. O risco de acidentes para motociclistas é alto.
A TV Cidade mostrou a situação no mês passado. Os organizadores da Moto Romaria, que ficou 2 anos sem levar os fiéis até Canidé, estão realmente preocupados. É deste ponto da Avenida Mister Hall que vai partir a Moto Romaria de Canidé. Mais à frente, os devotos vão acessar a BR-020 e seguir para a cidade no Sertão Central. São 110 quilômetros de percurso, mas o que preocupa os participantes é a atual situação das estradas. Nós, como é um veículo de 2 rodas, a gente sempre está preocupando que a estrada esteja em bom estado de trafegabilidade. O Edson Filho participa do evento desde criança. Apesar da larga experiência, ele também está preocupado com as condições da estrada. Todo ano é diferente. Querendo ou não, com as chuvas no começo do ano, sempre pode ter buracos diferentes em partes diferentes da estrada. E principalmente, a gente que já tem uma experiência de ir, a gente sempre já tem essa cautela de ter esse cuidado. Saber que pode ter um buraco, mas tem muitas pessoas que vão todo ano sendo a primeira vez. Segundo a organização, 40 mil motos devem participar do evento no próximo domingo. São 5 mil a mais que em 2019, ano em que foi realizada a última Moto Romaria. O cartão de crédito é uma ferramenta importante no dia a dia. Permite comprar produtos que de outra maneira seria bem mais difícil. Pois é, mas se não for bem administrado, pode virar um problema enorme. O número de pessoas que perderam o controle e se endividaram cresceu no Brasil. A fatura do cartão de crédito não está mais entre os gastos de Geraldo. O autônomo cancelou os 2 cartões que tinha desde o dia em que as contas saíram do controle. Na época eu ganhava até bem, eu ganhava 4, 5 salários mínimos. E fui enfeitiçado, né, pelo teor dos cartões e acabei deixando virar uma bola de neve e não consegui mais pagar. O cartão de crédito para quem usa como renda, ou seja, gasta igual ou mais do que o salário, é uma dor de cabeça. Quando isso acontece, muitos recorrem ao parcelamento da dívida, o que pode gerar a famosa bola de neve. De acordo com o Banco Central, quase 160 bilhões de reais em novos empréstimos foram registrados nos 6 primeiros meses deste ano, só com esse público que não pagou a parcela completa. O principal problema do cartão de crédito no momento que a gente está atual é porque as pessoas estão sem renda. Quando eu estou sem dinheiro, eu preciso de uma alternativa, por exemplo, para pagar o meu supermercado, para comprar remédio. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu não estou usando o cartão de crédito como meio de pagamento. Eu estou usando como renda, né? Ou seja, eu estou sem dinheiro e estou usando o cartão para comprar. O BC aponta que o último semestre foi o maior patamar desde 2014, o que reflete a dificuldade da população. Para evitar dívidas acumuladas e inadimplência, o economista dá dicas de como usar o cartão de crédito. O ideal é que você limite o seu cartão de crédito no máximo a 30% da renda. Assista agora ao Jornal da Record, depois Reis, Amor Sem Igual e A Fazenda. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.